conhece a fama. O gol mais importante da carreira dele foi pelo Fluminense. Conseguiu puxar para o pé esquerdo, meteu para dentro da área, posição legal, a batida! Gol! O gol valeu o título da Copa do Brasil de 2007. Roger, o zagueiro! No Grêmio, ele foi e ainda é um ídolo. Antes de passar pelo Vissel Kobe do Japão, defendeu o clube gaúcho por quase 10 anos. Uma contusão o fez voltar para o campo de outra maneira. Agora é auxiliar técnico do tricolor. Roger voltou também para Porto Alegre, cidade onde há 19 anos conheceu Camille Pascoaloto. Foi na escola Piratini, estudavam juntos. São casados há 16 anos e têm 2 filhas. De lá pra cá, quanta diferença! Algumas cartas de fãs que no começo eu não gostava muito, agora eu que guardo, boto bem pra não estragar cartas de fãs de quilômetros escritos eu te amo, te amo, te amo. Então é um carinho assim que recebe. Eu ficava muito em cima, quem é? Eu quero saber quem é essa menina, não sei o quê. Eu também era uma menina, né? Camille era uma menina recém-casada com um jogador de futebol. Aquele, que era só o namorado do colégio, virou um ídolo. Não dá pra dizer que foi fácil. As pessoas falavam pra mim assim também, mas você namora um jogador, mas você vai ser chifruda, mas a mulherada toda em cima. Eu dizia, gente, pra mim ele é um homem que me apaixonei, um cara que eu gostei, que eu tô conhecendo, né? Ela teve que se adaptar a uma nova maneira de viver. E principalmente de se ver. Eu também, na realidade eu também tinha preconceito, né? Comigo mesma, assim, muitas vezes eu escondia o que é a esposa de jogador, né? Porque sempre tem aquele preconceito, ela não faz nada, é uma aproveitadora, anda de carrão, tem dinheiro, pode comprar o que quiser, pode ir pra onde quiser. Eu também tinha esse preconceito, né? Eu tentava me esconder um pouco, mas hoje, assim, eu tenho orgulho de dizer quem eu sou, assim. Depois de anos de questionamento, ela decidiu levar os dilemas para outro lugar. Foi estudar o que estava vivendo. A Camille fazia pós-graduação em Psicologia do Esporte e precisava de um tema para monografia. Foi assim que ela usou a rotina de 16 anos de casamento para defender: mulher de jogador de futebol é uma profissão. A percepção das esposas sobre a profissão de jogador de futebol e seu papel na carreira de seus maridos, jogadores profissionais de futebol. Alguém tinha que comprar essa ideia também. Foi Márcio Marques, professor da Universidade Fevale de Porto Alegre, o orientador. Ele tem experiência como psicólogo de times gaúchos e se interessou. A Camille, né, como é a esposa do Roger, veio com esse tema, né, mas com dúvida, né, porque ela tinha um interesse, mas aí nos primeiros momentos de pesquisa, tudo, ela viu que a inexistência, né, de material específico sobre esposas de jogadores de futebol, né, então surgiu de uma inquietação dela, né, de querer ver isso aí por ser esposa, né, de jogador. Quando eu fui procurar material para falar do meu trabalho, eu digitava, né, em sites de busca: esposa de jogador, mulher de jogador. E aí só o que aparecia era escândalos, fotos pornográficas, cenas de coisas depreciativas, assim. Eu falei, gente, mas isso não é esposa do jogador, né? Durante os 6 meses de trabalho, não demorou muito e as piadas começaram a aparecer. Claro, das Maria Chuteira,
né? É o preconceito que existe isso, né? Então, mas na verdade quando falavam isso aí, eu como orientador eu me estimulava mais ainda, né? De poder mostrar bem, será que são? Será que não são? Bem, o que elas fazem? Camille procurou livros sobre o assunto, montou uma pesquisa, foi atrás de 11 esposas de jogadores de futebol e perguntou, garantindo sigilo: qual é o seu papel na profissão do seu marido? Era uma oportunidade assim de poder comprovar bem quem são as esposas dos jogadores de futebol, né? Na vida do Roger, o papel da Camille é da maior importância. Quando ele decidiu que queria parar de jogar e ser treinador, foi por causa dela que ele entrou na Faculdade de Educação Física, onde cursa o último ano. Ela foi a primeira a me incentivar, né? Até para inicialmente tu parar e já fazer uma atividade logo em seguida, né? Porque eu já vinha naquele ritmo. Eu tinha certeza que se eu parasse um pouco mais, talvez eu não perderia um pouco o ritmo para recomeçar, né? Não foi fácil porque passei 17 anos, né, longe da escola depois de ter terminado o segundo grau. Com as mulheres que Camille ouviu foi a mesma coisa. A carreira deles dependia delas. Quando eu concluí o trabalho, eu concluí que a gente vive uma carreira de esposa. Na verdade, eu sempre me via assim um pouco, o que eu faço, né? Eu não faço nada, eu só tô com ele, né? Onde ele vai. Mas depois que eu fiz esse trabalho, eu vi que a esposa de jogador, ela tem inúmeras atividades, né? Claro, assim como uma esposa normal, né? Que tá do lado do marido, que auxilia, que tem todo esse envolvimento na casa, a mulher de jogador, ela tem outras questões, por ser uma vida pública, por ser alguém que está sempre muito exposto, ela tem outras atribuições também. Essa é a vida da Camille hoje. Dela e de grande parte das mulheres casadas com um jogador de futebol. O papel da administradora do lar, do administrador dos conflitos, da psicóloga, da administradora, da pessoa que cuida do marketing, entendeu? Na realidade, uma profissão nesse sentido, onde ela vai poder ajudar em uma ou mais redes de que o atleta precisa, porque o jogador, ele é uma empresa, né? Ele fatura às vezes muito mais do que uma grande empresa. Então muitas coisas que eu fiquei pensando assim, poxa, eu vou querer trabalhar para uma empresa se eu já tenho uma empresa que tem que ser muito bem cuidada, que está do meu lado. Da sua maneira, Camille tentou uma revolução particular. Legitimar suas escolhas, mudar o que os outros pensam, mostrar que a vida delas não é tão fácil quanto parece. 70 anos atrás, uma outra mulher, chamada Patrícia Galvão, escritora brasileira e feminista, certamente revolucionava. O Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Universidade Estadual de Campinas, levou seu nome. Ângela Araújo é pesquisadora do grupo. Sobre as escolhas de Camille, ela tem algumas coisas a dizer. Pode dizer que é atípico, porque isso provavelmente está no horizonte de uma parcela muito pequena de mulheres, tá certo? Quer dizer, é lógico que se a carreira do marido exige dela essa dedicação, a abandonar a sua perspectiva de carreira para se dedicar ao marido porque ele tem uma carreira que exige, sei lá, mudanças frequentes ou que seja, essa sem dúvida é uma opção dessa mulher, não necessariamente uma obrigação, é uma opção dela. E eu acho que por aí, o cálculo deve ser por aí, né? Há um outro cálculo nisso tudo. Os times que empregam os jogadores podem ter um filão pela frente. Se a gente parar para pensar, hoje em dia, os clubes, né, visam e se preocupam quase que exclusivamente com o jogador, né? Mas o que está em volta desse jogador? Né? Como é que é a família dele? Né? Como é que está inserido os filhos? Né? Claro, tem o serviço social, a psicologia que dá esse suporte, né? Mas enfim, né, através do trabalho vai poder dar uma direção, né, exata da contribuição e do apoio que pode ser dado às esposas dos jogadores de futebol.
um exemplo dentro de casa e pensando no futuro como técnico, Roger já está atento à importância delas. Ele sabe como isso pode ser bom para o futebol. Afinal de contas, é a família, a estrutura familiar que o atleta acaba recorrendo, né? Tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, né? Isso é uma ferramenta que o treinador pode usar com certeza.